Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 22 de julho, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, o advogado Dr. Tarcísio Soares. Doutor, muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, vamos para mais uma edição. Bom dia, vamos lá. E os destaques desta edição: tempo quente entre INPE e Bolsonaro. Liberação do FGTS, vai ou não vai? Plantação de maconha em Tremembé. O terreno é do vice-prefeito. Sobe para 7 o número de mortes por influenza em Taubaté. O governador João Dória inaugura centro de convivência do idoso em Campos do Jordão. Força Aérea Brasileira faz testes finais do KC-390. E os milhões da Mega foram para um só. Essa e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o diretor do INPE, Ricardo Magnus Osório Galvão. Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, rebateu as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, que acusou o órgão de pesquisa de mentir sobre dados de desmatamento e de estar agindo a serviço de uma ONG. Ele também disse que não deixará o cargo. As acusações de Bolsonaro foram feitas na sexta-feira, durante café da manhã com jornalistas estrangeiros. O presidente disse estar convicto que os dados do INPE são mentirosos e que iria chamar o diretor do INPE para uma conversa. Abre aspas para Bolsonaro. Se for somado o desmatamento que falam dos últimos 10 anos, a Amazônia já acabou. Eu entendo a necessidade de preservar, mas a psicose ambiental deixou de existir comigo, disse o presidente. Bolsonaro fez referência a dados que o INPE havia divulgado na quinta-feira sobre o atual estado do desmatamento na Amazônia. Neste sábado, o diretor do INPE se defendeu em entrevista dada ao jornal O Estado de São Paulo. Galvão disse que os dados são coletados desde a década de 70, que o presidente faz piadas como se fosse um garoto de 14 anos. Abre aspas para o diretor do INPE. Ele me acusa de estar a serviço de uma ONG internacional. Ele já disse que os dados do INPE não estavam corretos segundo a avaliação dele, como se ele tivesse qualidade ou qualificação de fazer análise de dados. Tenho 71 anos, 48 anos de serviço público e ainda na ativa, não pedi minha aposentadoria. Nunca tive nenhum relacionamento com nenhuma ONG. Nunca fui pago por fora. Nunca recebi nada mais do que meu salário como servidor público. Galvão disse ainda que respeita o presidente Bolsonaro como um representante eleito, mas criticou seu comportamento e o classificou como comportamento de botequim. O INPE disse em nota que sua política de transparência permite o acesso completo aos dados e acrescentou que a metodologia do Instituto é reconhecida internacionalmente, citando como exemplo o excelente desempenho brasileiro, sendo o terceiro país no mundo a usar imagens do satélite Landsat. Galvão também disse que é preciso defender quem trabalha bem para o governo.
citando o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e criticou o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, dizendo, desde o começo do ano, o ministro vem atacando o INPE e que não sabe quais as intenções do ministro, dizendo que algumas pessoas dizem que ele tem intenção de transferir esse trabalho feito pelo INPE para empresas privadas. O diretor do INPE disse ainda que antes da polêmica com o presidente havia enviado um ofício ao ministro Marcos Pontes, propondo que fossem abertos canais de comunicação para esclarecer esses dados. Tarcísio, é uma situação, para dizer no mínimo, de uma extrema grosseria, para dizer o mínimo partindo daí, porque, dadas as competências, eu acho que não existe questionamento, e mesmo em se tratando, no caso da instituição INPE, também, creio eu, acima de qualquer deslize dessa monta. Que coisa chata que nós estamos sendo blindados, não? Não é um comportamento que eu espero de um presidente do nosso país. Essa é a primeira questão. A segunda é ele não ter conhecimento do que o INPE faz. E quem está em São José conhece ao mínimo, e quem conhece o mínimo, as pessoas que estão lá, o desenvolvimento, o trabalho científico que é realizado, é completamente absurda essa posição do presidente. A gente não pode esperar que esse tipo de estratégia seja adotada por um presidente marcando as pessoas e marcando instituições coerentes, corretas e que trabalham para o bem do país. É muito complicado. É muito complicado e até a gente conversando aqui, o Galvão, trata-se de uma pessoa da mais alta capacitação, como poucas no Brasil. Você citava o nível de qualificação em que ele se encontra. Deve ser uma situação muito, muito triste para ele, tanto pessoalmente e enquanto o cargo que ele ocupa ali dentro do INPE. Difícil isso daí, não é não? A capacitação técnica de todos que estão lá, e nós conhecemos algumas pessoas que têm essa relevância de conhecimento técnico no país, não pode ser acusado dessa forma. Não pode ser realmente conversa de botequim. A resposta dada por ele eu acho que foi muito significativa e importante para que o presidente analise melhor essa posição que ele tem que... Posição sobre o meio ambiente é diferente de ataque a instituições corretas e cientificamente, que trabalham cientificamente no país. Não tem a menor dúvida, e nós aqui de São José, de todo o Vale do Paraíba, sabemos, não há aqui nenhuma defesa ou ataque a quem quer que seja. Concordo com o nosso comentarista, uma posição que nós não esperamos ou esperaríamos ver de um presidente, mas a gente tem um carinho enorme pelo INPE, principalmente um respeito não só com a região metropolitana do Vale do Paraíba, mas todo o Brasil pelos relevantíssimos serviços prestados por essa instituição ao meio ambiente e a todos nós. Então fica muito difícil, nós esperamos realmente que tudo isso seja muito bem esclarecido, dentro, claro, dos limites, para se dizer o mínimo, da boa educação e da ética. Isso é muito... Só uma questão aqui, a gente está num processo de desinformação. Desinformação, exatamente. E partindo do presidente, a desinformação, isso é muito complicado, ruim para a nação. Complicadíssimo isso daí, e eu vou incluir uma coisa de mau gosto, de extremo mau gosto, infelizmente. E o presidente Jair Bolsonaro diz que não há constrangimento em visitar a Bahia. O presidente deu as declarações ontem em conversa com os jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, após criticar alguns governadores do Nordeste. Lembrando que esta semana ele tem visita marcada para a região. Abre aspas para o presidente. Nordeste é Brasil, é minha terra. Eu ando em qualquer lugar do território brasileiro, disse. O presidente tem viagem programada à cidade baiana de Vitória da Conquista amanhã para inaugurar o aeroporto Glauber Rocha. Vamos ver. E neste domingo, o The Intercept Brasil divulgou supostas mensagens onde o procurador Deltan Dallagnol manifestou receio de comentar o caso de Flávio Bolsonaro para não desagradar o governo Jair Bolsonaro. Flávio é investigado no Rio de Janeiro devido a movimentações atípicas junto com seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
De acordo com a reportagem, as mensagens entre Deltan e colegas da Força Tarefa da Lava Jato são de dezembro do ano passado, quando a movimentação financeira de Queiroz veio a público. Deltan discutiu com o também procurador da Lava Jato, Robertson Pozzobon, de que maneira deveria bater mais forte nas investigações e especulou qual seria a reação do presidente Jair Bolsonaro com a proposta anticorrupção de Moro, caso seu filho Flávio se sentisse a pauta na pele. Tem fim essa história também desse Intercept, hein? Eu não vou considerar o conteúdo se é verdade ou não. Se essa afirmação é real, nós temos um grande problema. O Ministério Público não pode estar sujeito abaixo das instituições, ele tem que ter autonomia, essa é a função dele, não pode ter a situação. O presidente ou filho do presidente não podem estar afastados ou imunes a qualquer coisa, nós não podemos ter esse tipo de conduta. Eu gostaria que não fosse verdade, mas se for, tem que punir todo mundo. Não tem a menor dúvida, exatamente. Sim. E Bolsonaro afirma que não vai pôr fim na multa de 40% do FGTS. O presidente deu a declaração a jornalistas em entrevista também em frente ao Palácio do Alvorada neste sábado. Ele ponderou, no entanto, que a multa virou regra, uma vez que é difícil ocorrer, segundo ele, demissões por justa causa. O presidente disse ainda que fará uma reunião com ministros para tratar do saque do FGTS. Abre aspas, a palavra final eu vou ouvir essa semana da equipe econômica. O governo estuda, claro, liberar o saque de parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS. A medida injetaria recursos capazes de estimular a economia. É um estímulo também, um efeito pirotécnico, né? Porque tem ele é mais do mesmo, já foi usado nos governos anteriores. A gente tem a situação que libera o fundo de garantia para movimentar a economia. A gente tem a reforma da Previdência que foi aprovada, e agora a reforma tributária eu acho que é a mais importante. A gente tem que gerar emprego, a gente tem que gerar riqueza, o Estado tem que adequar o tamanho, contas, mas a gente essas discussões têm que sair do papel e melhorar a situação econômica do país. O dinheiro tem que estar na economia, não é no governo, não é no imposto. Não tem a menor dúvida, não tem a menor. E vamos ver. Mais uma queda do PIB pela primeira vez agora abaixo de 1%. Os analistas das instituições financeiras baixaram a estimativa de alta do Produto Interno Bruto deste ano de 1 para 0,93%. Foi a 16ª queda consecutiva do indicador e, pela primeira vez neste ano, abaixo de 1%. A previsão consta no Boletim de Mercado, também conhecido como relatório Focus, divulgado semana passada pelo Banco Central. O relatório é resultado de levantamento feito na semana passada com mais de 100 instituições financeiras. O mercado financeiro revisou também a projeção de crescimento para 2020 de 2,23% para 2,20%, segunda queda seguida no indicador. Para 2019, os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação de 3,89% para 3,84%. A meta central deste ano é de 4,25%, sem nenhum sinal de que a banda vai andar no país efetivamente. O Tarcísio, como você citou há pouco agora, a reforma da Previdência tendo passado pelo primeiro gargalo aí. Não vamos nem citar esse efeito pirotécnico aí do fundo de garantia, mas estamos entrando nos últimos 6 meses do país, aceleradíssimo como está esse país. Existe uma perspectiva aí, a seu ver, é claro, reforma tributária é imprescindível, de nós termos um viés de melhoria para o segundo semestre, como todo mundo tanto anseia? Glauco, eu acho que o segundo semestre não vai ter grandes mudanças. Foi aprovado, e é um fato que foi aprovado com quase 74% dos votos. Então, a reforma da Previdência eu acredito que vai ser aprovada. Agora,
As bolsas já subiram, então elas são indicativo de como esse movimento todo tem sido visto no aspecto financeiro, no âmbito financeiro. Então acho que pode ter melhorias para o ano que vem. Sem a menor Esse ilusão. ano mudança significativa é impossível. Com a taxa de desemprego que nós estamos, com todos esses índices, é impossível. Eu sei que a sua análise foi baseada em fatos, mas ter a esperança ainda faz parte do caráter do brasileiro, né? Tá difícil esse ano, tá muito difícil mesmo. E olha só, continuando aqui, né, o governo Bolsonaro deve anunciar um novo corte de 1,5 bilhão de reais no orçamento de 2019, hoje, quando será divulgado o relatório bimestral de receitas e despesas pelo secretário especial do ministro da Economia, Valderi Rodrigues. O presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado a informação em conversa com jornalistas, afirmando que o valor era uma merreca e que apenas um ministério será atingido, mas sem revelar o nome da pasta. Na última semana, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, havia afirmado que não teriam novos contingenciamentos. As notícias ainda estão desencontradas aqui, a gente não sabe quem vai falar, quem vai fazer, se vai fazer ou se não vai fazer. Mas você acompanha durante todo o dia ou a qualquer momento as atualizações dessa notícia aqui, claro, no portal, no site da SP Rio, tá bom? Agora essa você vai gostar que eu vou ler. Olha só que coisa. E você talvez nem tanto, porque eu fiquei meio chateado com isso sob um aspecto. A sorte escolheu apenas uma pessoa. Único apostador ganha prêmio de nada mais, nada menos que 21.900.000 reais na Mega Sena. Uma única aposta feita no estado de São Paulo acertou os 6 números do concurso 2171 da Mega Sena, realizado no sábado. Os números sorteados foram, para você que não jogou, olha como era fácil: 12, 13, 19, 36, 44 e 55. Pois é, os milhões escolheram somente um. A quina teve 118 acertadores, cada um receberá cerca de 23 mil reais. A quadra teve mais de 7 mil acertos com prêmios em média de 500 reais. Parabéns aí, muito boa sorte, porque é dinheiro pra caramba. Foi o seu jogo? Não foi, meu Deus. O pior você não sabe. Eu falei aqui na redação, todo mundo falou assim, vou jogar. Eu esqueci de novo de jogar. Então, o meu também não era. Não era o seu também. Não fiz. Agora, vamos esperar sinceramente que seja de um conhecido nosso. Sim. Quem sabe já participamos da festa, pelo menos. E para você que não jogou, não esqueça de jogar no próximo mês, se gostar, obviamente. E para você que ganhou muita sabedoria e muito boa sorte, aproveite bastante esse seu dinheiro aí. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. E olha só, uma plantação de maconha foi encontrada pela polícia em um pesqueiro no bairro Aterrado, na zona rural de Tremembé ontem. O local pertence ao vice-prefeito da cidade, Tatá Vargas, do PSD. De acordo com a Polícia Ambiental, a equipe foi acionada por volta das 8 horas após uma denúncia anônima e atendeu a ocorrência juntamente com a equipe do Canil do BAEP. No local foram apreendidos 28 pés de maconha, cerca de 60 sementes da droga, além de uma ave mantida em cativeiro. 2 homens que estavam no pesqueiro foram detidos e levados ao Distrito Policial de Taubaté. Com auxílio de cães farejadores, policiais militares prenderam um adolescente de 17 anos com cerca de 6 quilos de maconha, cocaína e crack na noite de sábado em Campos do Jordão. A apreensão foi feita pelo BAEP após denúncia de tráfico no bairro Brancas Nuvens. De acordo com a Polícia Militar, o adolescente já havia sido apreendido por tráfico na última quinta-feira, dia 18.
Durante a abordagem, o adolescente indicou o local onde armazenava os entorpecentes. Os policiais encontraram 5 quilos de maconha, 759 gramas de cocaína e 357 gramas de crack. O adolescente ficou à disposição da justiça. E daqui a pouco deve estar na rua de novo, né, doutor? Tem que mudar. Eu acho que isso tem que ter um outro tratamento. A gente não pode usar as crianças e adolescentes para esse fim, né? Que são literalmente usados, né? Infelizmente é essa a realidade. Depois de um período já não é mais usado, mas no início é usado e depois a gente então tem que ter um outro tratamento, não adianta. Não tem dúvida, isso vem crescendo exponencialmente nesse país, é muito triste. O governo João Dória e a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, inauguraram no último sábado o Centro de Convivência do Idoso Vilma Jundi Dubier, em Campos do Jordão. A unidade vai atender até 200 idosos independentes em situação de vulnerabilidade a partir dos 60 anos. Dos 12 equipamentos destinados a idosos que foram entregues desde o início do ano, 10 são centros de convivência do idoso e 2 são centros Dia do Idoso. O Centro de Convivência do Idoso integra o programa São Paulo Amigo do Idoso, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. 40 dos cerca de 150 núcleos clandestinos de São José dos Campos estão com trabalho de regularização em andamento. Segundo o levantamento do Departamento de Regularização Fundiária da Prefeitura. E conforme matéria do G1, a intenção, segundo o governo, é viabilizar a entrega dos títulos de 4.800 imóveis ou terrenos irregulares até 2020. Conforme a Prefeitura, 8 loteamentos estão em fase final de regularização, sendo Santa Lúcia 1, Jardim dos Coqueiros 2, 4 loteamentos no Torrão de Ouro 3, Jardim Ebenezer 1 e Recanto dos Nobres. O último tem previsão para a entrega dos títulos de posse no segundo semestre. A Prefeitura não informou quantas pessoas vivem atualmente nestes cerca de 150 núcleos irregulares. Segundo o último levantamento divulgado pela ONG Trata Brasil, que atua na área de saneamento, em 2015, a população estimada que vivia em áreas irregulares de São José era de 38 mil pessoas. Pois é. E a Força Aérea Brasileira, a FAB Gloriosa, está em fase final de testes do KC-390, a maior aeronave militar já desenvolvida e produzida no Brasil pela Embraer. Desenvolvido pela Embraer Defesa e Segurança, o KC-390 poderá atuar em diversos cenários e em pistas não preparadas. Após o término da fase de testes, ele poderá cumprir missões de transporte de cargas e tropa, lançamento de paraquedistas, reabastecimento em voo, apoio a missões humanitárias, combate a incêndios florestais, busca e salvamento e evacuação aeromédica. Suas especificações impressionam. Velocidade máxima, 870 km por hora, até 23 toneladas de carga. Autonomia de voo, 2.730 km com carga máxima. Sem carga, até 5.958 quilômetros. Um trunfo muito bem-vindo, claro, em missões de busca. De acordo com a FAB, 28 unidades estão encomendadas. As 2 primeiras serão entregues ainda este ano e ficarão na base de Anápolis. Antes, porém, as unidades passam por inspeção para garantir que seus equipamentos estão aptos ao pleno funcionamento. E, claro, no espírito da multifuncionalidade da aeronave, foram escolhidos pilotos de diferentes especialidades, como transporte, caça e patrulha. Realmente um marco muito interessante, uma aeronave que é dito como é dito entre os pilotos, o estado da arte.
o KC-390 e um expoente dentro da aviação militar brasileira também, né? E esse não está dentro do grupo que foi adquirido pela Boeing, né? Então esse é um avião que é da Embraer, continua sendo da empresa aqui de São José. Não tem a menor dúvida, daí o nosso sempre carinho muito grande em, claro, falar. Parabéns à Embraer, parabéns a toda essa classe de grandes engenheiros que produziram mais esse estado da arte, como eu disse aí. E subiu de 4 para 7 o número de mortes por influenza confirmadas pela Prefeitura de Taubaté em 2019. Os 3 óbitos divulgados na última sexta-feira são de 2 mulheres e um homem. Os 3 foram diagnosticados com o vírus H1N1. Conforme matéria do G1, no mesmo período do ano passado, o município já contabilizava 12 mortes por gripe. Além dos 7 óbitos já confirmados, neste ano, as famílias de outros 4 pacientes que morreram com sintomas da doença aguardam o resultado de exames. Outros 40 pacientes foram diagnosticados com influenza e foram submetidos a tratamento. Além do vírus H1N1, também circulam o vírus influenza B e H3N2. Muito cuidado mesmo. O corpo do surfista Antônio Otisuzzi, que havia desaparecido no mar em São Sebastião, foi encontrado na manhã deste domingo na região da Ilha do Montão de Trigo, em Ilhabela. Antônio estava desaparecido desde quarta-feira, quando foi levado pelas ondas na praia de Juqueí, em São Sebastião. O surfista atuava como empresário na área de transporte de cargas na capital. Ele será velado e sepultado em São Paulo. E por conta dos 10 turistas que morreram na tragédia da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro no mês passado, junho se tornou o mês mais violento no trânsito da região metropolitana do Vale desde 2015, de acordo com a série histórica do InfoSiga, que é o Sistema de Informações Gerenciais de Acidente de Trânsito do Estado de São Paulo. Os dados foram divulgados na sexta-feira. A região encerrou o mês passado com 52 mortes em acidentes de trânsito, 92,59% de aumento para as 27 vítimas fatais no mesmo mês do ano passado. Na comparação com os 33 óbitos de maio, a subida foi de 57,58%. Em toda a série histórica do InfoSiga, a partir de janeiro de 2015, o mês mais violento no trânsito da região havia sido em abril de 2016, com 49 mortes. Nesse período de 54 meses, em apenas 7 deles, o Vale registrara 40 ou mais mortes em acidentes de trânsito. Tarcísio, agora falar de quem anda aqui no trânsito também de São José. É impressionante, não só falando de São José dos Campos, mas tomando como exemplo, como a região metropolitana do Vale vem dando exemplos péssimos no quesito violência. E a violência no trânsito passa por aí também. O que está acontecendo nessa nossa região? É uma questão de comportamento, de cultura, de olhar e saber o que está fazendo, né? Uhum. A gente vê o movimento da Floriano nesses finais de semana tem sido muito grande. Então aí a estrada também não é a mais adequada para todo esse movimento, gera esses acidentes que levam um índice. Mas a gente tem que ter mais calma, mais tranquilidade. Não tem dúvida. Mais paz no trânsito. Você sabe, Tarcísio, que é uma coisa que você também que dirige todo dia, não só em São José dos Campos, como em todas as cidades do Vale do Paraíba, eu acho que por muitas vezes falta uma coisinha chamada educação. A calma, tudo, mas um pouquinho de educação. É tanto estresse. Às vezes você está numa cidade com uma rua mais apertada, o trânsito está parado atrás e o cara está buzinando atrás de você e te xinga, você não pode fazer nada. Então, um pouquinho de educação ajudaria bastante, né? Respeitar as regras, não andar pelo acostamento, tem uma série de detalhes que seria muito mais fácil. Não tem dúvida. Eu vou pegar uma brincadeira do Facebook aí,
dê seta, por favor, já ajuda bastante. A sua intenção de se ir para algum lugar, você comunicar quem está atrás, ajuda bastante na frente também, ajuda bastante. Mas educação e calma, tá? Nós vamos para o rápido comercial e voltamos com o Tempo com Caio Souza desta segunda começo de semana. Até já. Segunda-feira, vamos saber aí com ele, que entende tudo disso aí, como é que vai ser o tempo de perspectiva para esta semana. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com mais um dia de tempo bem estável aqui na nossa região. Nós teremos um dia de céu com poucas nuvens, calor na parte da tarde e sem chuva. As temperaturas devem chegar até aos 24 graus no Vale do Paraíba, 23 na capital, 25 no litoral e 16 na Serra da Mantiqueira. Mais uma vez, a umidade relativa do ar pode ficar aí próxima dos 40%. Por isso, é importante de lembrar de beber bastante água. Essas condições de estabilidade devem permanecer ao longo da semana. Não há previsão de chuva até pelo menos a próxima quinta-feira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Meu amigo Caio Souza, eu fiquei um pouco preocupado com você, está desanimado. Eu espero que o seu final de semana tenha sido muito bom, mas eu acho que eu sei porque você não foi aquele que levou todos os milhões da Mega e ficou chateado, não foi? Mais uma boa semana para você aí, não se preocupe não que vai dar tudo certo. Muito obrigado, Caio Souza, e claro, a todo mundo aí do Tempo Vale. E o Fantástico da TV Globo revelou um esquema de fraudes de ouro amazônico que movimenta 20 toneladas de ouro e 3 bilhões de reais por ano. O esquema envolve garimpeiros ilegais e empresas autorizadas a atuarem no mercado de metais preciosos. O ouro é extraído da bacia do rio Tapajós, no Pará. Segundo a reportagem, funcionários de instituições financeiras autorizadas passaram a comprar o metal sem documento que comprova sua origem legal. No local, existem 850 garimpos legais e cerca de 2.000 ilegais, mais que o dobro. O Ministério Público e a Polícia Federal, que investigam o caso, estimam que o garimpo, principalmente o ilegal, despeja todo ano mais de 7 toneladas de sedimento nos sedimentos no rio Tapajós. Ô Tarcísio, isso daqui tem algumas implicações históricas no Brasil, né? Porque desde que eu estava no ginásio, quando era dito, quando se falava ainda assim, ginásio, para ver como eu sou velho, se fala dessa extração ilegal de ouro no Brasil, de se levar esse ouro embora. Isso é uma questão histórica, mas agora parece que a polícia vai tomar providências. Como é que você vê essa história e as possibilidades de providências efetivas? Eu acho que deveria ter tomado providências, né? 2.000 locais ilegais é absurdo. Isso leva a toda a questão do meio ambiente, de extrativismo, evasão de divisas, é um problema muito sério. E eu acho que está na hora da gente mudar um pouco o conceito, uma cultura mais ética, cultura ética, não mais ética, cultura ética e legal, de cumprir a lei, de fazer as coisas certas. Eu acho que a gente tem que mudar esse pensamento no país. Não tem dúvida, e a gente vê aí, todo mundo tem uma noção, pelo menos eu tenho essa noção, de que o que acontece nisso daqui não é que é tudo lindo. A imagem que a gente tem disso daí, dessa extração, esses 2.000 ilegais que estão aqui, em função, creio eu, de grandes formações, vou até falar mesmo, de quadrilhas que dependem desses 2.000 ilegais que por muitas vezes estão jogados na beira de um rio. Lá, então, além do fator ambiental, além do fator econômico, tem vários outros fatores ali nesse interior do Pará que a gente não deve nem saber. Mas, como eu disse, historicamente a gente tem essa história de que o ouro sai do Brasil e dessa riqueza nada volta para esse povo. Alguém está ficando muito rico às nossas custas, de novo.
E milhares de manifestantes tomaram as ruas de Hong Kong neste domingo para mais uma passeata exigindo o engavetamento definitivo de um controverso projeto de lei para extraditar suspeitos de crimes para a China e reivindicando investigações independentes sobre a atuação da polícia em manifestações anteriores. Autoridades bloquearam o centro da cidade com cerca de 5.000 policiais e encurtaram a rota originalmente prevista para o protesto, citando preocupações de segurança depois que marchas anteriores tiveram confrontos entre policiais e grupos de manifestantes. 2 dos protestos, em 12 de junho e 1º de julho, foram marcados por confrontos. A polícia chegou a usar balas de borracha e gás de pimenta. Situação tensa lá em Hong Kong e parece que eles não querem fazer parte mesmo dessa tal China continental. E a coisa pega lá, né? Toda semana isso é matéria de discussão, eles não param. Eles não param. É importante. Eles não param e são realmente violentos, e eu estava vendo valentes também, porque eles vão para cima, né? Sim. Vamos ver. Ainda no mundo internacional, o embaixador do Irã no Reino Unido fez alerta em relação ao aumento das tensões neste domingo, após uma autoridade do Reino Unido ter se recusado a descartar sanções em resposta à apreensão por Teherã de um petroleiro de bandeira britânica. O Reino Unido chamou na sexta-feira a captura do Stena Impero pelo Irã no Estreito de Hormuz de ato hostil. O Reino Unido precisa conter aquelas forças políticas domésticas que querem aumentar a tensão existente entre o Irã e o Reino Unido para bem além da questão dos navios, disse o enviado do Irã ao Reino Unido, Hamid Bahei-Dinejad, no Twitter. Questionado sobre a possibilidade de sanções, o ministro da Defesa do Reino Unido, Tobias Ellwood, disse: "Vamos analisar uma série de opções. Conversaremos com nossos aliados internacionais para ver o que realmente pode ser feito." A captura do Stena Impero por Teherã ocorreu após a captura em 4 de junho pela Marinha Real Britânica do navio Grace 1, transportando petróleo iraniano perto de Gibraltar. Outra situação tensa, parece que nunca vai haver um consenso ali, mas o Irã e a comunidade europeia têm se degladiado consideravelmente além da tensão natural que existe com os Estados Unidos, né, Tarcísio? O Trump vem e fala alguma coisa, o Irã vem e faz outra, o Trump afasta, não aceita mais as normas nucleares, o Irã também não, então é um problema maior, isso vai ser... Uma hora vai ter que ser acertado. Não sei se tem fim essa briga, mas... É exatamente o que eu ia falar. Parece que não tem fim. Agora, quando se trata de Oriente Médio especificamente, a gente fica meio preocupado porque uma torcida na garganta lá pode faltar ar para todo mundo no resto do mundo. É uma situação bem tensa mesmo. Vamos de esporte agora. Primeiro, claro, com os resultados do final de semana. Pois é. Infelizmente, não deu. As meninas do Burrão perderam para o São Paulo por 3-0 e não vão disputar a primeira divisão nacional em 2020. Também eliminado do Campeonato Paulista, as taubateanas começam a planejar a temporada de 2020. Porém, o time da região permanece sonhando com uma vaga na Série A1 do Brasileiro, já que, por ter melhor campanha, é a primeira equipe na fila caso haja alguma desistência. E entrando na zona, com direito a 3 gols do atacante Wilson, o Atlético Joseense venceu o Guarulhos por 3-2 fora de casa. Com a vitória, os joseenses subiram para a segunda posição do grupo 10, com 4 pontos. Na próxima rodada, o Tigre do Vale enfrenta novamente o Guarulhos, desta vez no próximo sábado, no Martins Pereira. E tem jogo nessa segunda. O jogo de 3 pontos. Direto do estádio José Liberati, em Osasco, o Burro da Central enfrenta a Portuguesa às 20 horas. O Burro da Central ocupa a 5ª posição do grupo com 4 pontos.
enquanto a Lusa está na sexta com 3 pontos conquistados. E para que elas fiquem mais tranquilas, hein? As meninas da Águia recebem a Ferroviária às 15 horas no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. As meninas da Águia ocupam a sexta posição na tabela com 17 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. E será que vem mais uma vitória por aí? Os meninos da Águia do Vale recebem o Flamengo de Guarulhos às 20h30 no Martins Pereira. O confronto marca o duelo dos líderes do Grupo 12. As equipes somam 4 pontos e se enfrentam nas 2 próximas rodadas. E olha só, um fechamento bem interessante. Após 10 anos, o recorde do filme Avatar foi quebrado neste final de semana. Vingadores, o Ultimato, se tornou a maior bilheteria do mundo, com mais de 2,7 bilhões de dólares. Para alcançar a marca, a Marvel usou uma estratégia: anunciar uma nova versão com 6 minutos extras. O público brasileiro pode se gabar de ter sido vital na importância para a quebra do recorde. O Brasil teve a 5ª melhor arrecadação do filme, atrás de Coreia do Sul, Reino Unido, China e Estados Unidos. Você foi colaborador aí dessa... Não vi, mas agora devemos ver, né? Mas você quer ver o original ou a versão com 6 minutos extras? 6 minutos. Você deve estar esperando passar na televisão para você assistir no conforto do seu lado, não? Sabe uma coisa interessante? É que eu também não vi, mas tenho certeza que só pela bilheteria explica isso daí. É muito bacana, porque foi toda uma saga aí e tem pessoas que seguem isso daí como um catecismo, né? E quem não viu, volta, começa a assistir todos até chegar a esse ponto. Então, essa é interessante. É bem muito interessante. bom, diante de todo esse movimento da indústria cinematográfica, ainda ter esses movimentos é importante. É muito importante, é muito legal. E para você que já viu, quero ver aí os 6 minutos extras que se somaram aí. Eu acho engraçado. Será que é uma reedição que eles fazem? Ou eles já deixam 6 minutos extras, caso bata uma bilheteria dessa? Bom, vamos ver aí, vale a pena conferir. Parabéns aos brasileiros que ajudaram as perspectivas aí. E parabéns para o Avatar também, que eu fiquei fã daquele filme. E eu quero mandar um grande abraço aí para vocês que nos seguem aí. A Mariana Fialho, de Caraguatatuba, obrigado pela sua audiência. A Leia Cianfa, Cianfa de São José dos Campos, o José Santos, o Andrei Rodrigues e ao Fabiano Andrade. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos chegando ao final da edição desta segunda-feira. Eu agradeço muito ao doutor Tarcísio Soares, nosso comentarista advogado aqui. Hoje as notícias de segunda-feira são sempre um pouco requentadas, né, o Tarcísio? Mas a gente tem uma semana aí com muitas novidades vindo para a FGTS, o que vai ser, o que não vai ser. Essa é a história do INPE, que realmente precisa ter um posicionamento e uma solução um pouco mais adequada, não é? Vamos esperar que o presidente convoque o diretor e que ele possa entender o trabalho que é feito aqui. Muito obrigado, boa semana. Muito obrigado, doutor Tarcísio, e muito obrigado a você que nos acompanha aqui no Abre Aspas. Amanhã, mais uma edição inédita a partir das 9h15 da manhã. Eu te espero, até lá.